Obrigada. Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre a utilização dos probióticos e paraprobióticos na prática clínica veterinária. Então, vou me apresentar. Meu nome é Vanessa, Vanessa Gonçalves. Eu sou médica veterinária, sou farmacêutica e estou dentro dessa área de manipulação há 21 anos. Trabalho na Conspharma, agora em agosto fez 21 anos. Eu sou a gerente da parte, veterinária da Conspharma. Sou coordenadora de cursos de pós-graduação também na área de veterinária, na área de farmácia, tenho algumas pós-graduações na área, mestrado em biotecnologia, principalmente voltada aí na nossa parte de P&D. Gosto muito dessa área magistral, mas eu divido meu tempo entre a Conspharma e ainda o atendimento clínico, porque eu amo o bicho e não consigo ficar longe da clínica, então eu ainda atendo alguns pacientes, não são todos, né? Então eu tenho aí um nicho que eu atendo ainda. E me divido meu tempo entre essa parte clínica e essa parte de farmácia, o que eu acho que isso é muito vantajoso, porque eu acabo utilizando o que eu necessito na parte veterinária para levar para a parte de farmácia, para eu sempre ter aí o que nós veterinários precisamos e que nós farmacêuticos podemos oferecer aí a esses profissionais. Bom, então, por que que a gente vai falar de probiótico? Porque está um assunto que eu posso falar que está na moda. Então, muita gente falando sobre a utilização dos probióticos, principalmente no manejo da clínica veterinária, e aí a gente escolheu, para comemorar esse dia do médico veterinário, que é amanhã, fui convidada para fazer essa palestra, e achei que esse tema seria muito interessante para a gente, a utilização dos probióticos. E a novidade aí, claro, não é tão novidade no mercado, mas a gente vai ter muita coisa para conversar sobre a utilização dos paraprobióticos que estão vindo aí para facilitar ainda mais a nossa vida com a mesma ação dos probióticos. Então, o probiótico, a definição principal deles são micro-organismos vivos que, quando administrados de forma adequada, eles garantem um benefício à saúde. Então, são bactérias benéficas que a gente faz a utilização na clínica para que consiga ali fazer um equilíbrio ou uma suplementação, vamos dizer assim, de bactérias faltantes nesse organismo do animal. A gente tem as bactérias, que no caso, a maioria nós utilizamos os lactobacilos, mas também nós temos algumas leveduras, como por exemplo, Saccharomyces. Aqui a gente vai falar especificamente das bactérias, principalmente da classe dos lactobacilos. Então, uma parte importante da saúde do animal, a gente sabe que é o intestino. Então, cada vez mais vem se falando que a saúde intestinal, ela garante o equilíbrio e a saúde do animal como um todo. Então, essa saúde intestinal, ela tem que estar presente nesses animais. E a gente sabe também que tem uma comunidade microbiana muito complexa no trato gastrointestinal desses animais. Então, o que a gente puder manter essa complexidade, essa comunidade normalizada, comensal, vai ser melhor para o animal. Mas em alguns casos a gente tem aí ou um desequilíbrio ou mesmo uma disbiose, que seria ali uma desorganização completa desse intestino. E qualquer distúrbio nessa microbiota intestinal pode levar a uma infinidade de patologias. Então, a gente tem distúrbios na pele, a dermatite atópica, a gente sabe que ela é muito interligada à saúde intestinal. A gente tem problemas hepáticos, a gente tem até problemas bucais relacionados à microbiota, porque a microbiota não é só intestinal. Nós temos a microbiota oral, temos a microbiota da pele. Então, o que a gente puder deixar esse animal da forma mais equilibrada possível, vai garantir a saúde e a qualidade de vida. E aí, essas cepas probióticas que a gente utiliza, ou as combinações delas, né, os pools de probiótico, eles podem ser úteis aí na nutrição, na terapia e também ou como tratamento adjuvante de muitas patologias. Mas uma coisa muito interessante é que os micro-organismos, a gente tenta utilizar os micro-organismos que são derivados da própria espécie, do próprio hospedeiro. Então, o que que significa isso? Que é muito mais vantajoso a gente utilizar um probiótico que é específico para cães do que utilizar um probiótico utilizado na medicina humana, utilizar nesse animal.
E aí você fala assim, ah, Vanessa, mas tem muita coisa que é parecida. Sim, tem muita coisa que é parecida, e além disso, muitos estudos são feitos baseados em humanos. Mas o que a gente puder, que tem muitos estudos, eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês. O que a gente puder fazer voltado à microbiota do próprio hospedeiro, tá? Ou tratar o cão, ou tratar o gato, vai ser muito vantajoso para esse animal. Aqui eu trouxe só para nível de curiosidade a composição da microbiota, tanto canina quanto felina. Então, a gente vê que na microbiota, ó, a gente tem microbiota na pele, no estômago, no duodeno, no jejum, no cólon, onde é a maior, que a gente encontra o maior número de bactérias é no cólon, no trato urogenital. E como a gente pode ver aqui, muitos dessas bactérias, elas são parecidas no cão e no gato. Mas muitas delas também são diferentes. Então, aqui eu volto a falar para vocês que a gente deveria utilizar as cepas específicas daquele hospedeiro. E aí, aqui, como eu falei para vocês, no colo é onde tem a mais diversificada e a maior microbiota, tá? São diferentes espécies aí de cada organismo. E por que no cólon a gente encontra essa maior população? Porque ela tem algumas condições favoráveis. Então, por exemplo, ela não tem, ela tem, né, ausência de secreções intestinais, então não produz nenhuma secreção intestinal que arrastaria, levaria essas bactérias, ou poderia agir ali por uma competição nessas bactérias. O peristaltismo é mais lento, então a movimentação peristáltica também é muito mais lenta, não retiraria essas bactérias, e também porque tem um abundante suprimento nutricional. Então, isso faz com que o cólon seja uma das partes que a gente encontra o maior número de bactérias. E aí, aqui eu volto a falar que cada indivíduo, vocês podem ver na figura, ó, que eu tenho ali uma impressão digital, né, canina. Então, cada indivíduo apresenta um tipo de colonização. Então, ele é tão particular como a própria impressão digital. Então, a gente tem a diferença entre espécies, a do cão é uma, do gato é outra, a do humano é outra, embora algumas sejam iguais, mas também cada indivíduo tem o seu tipo de colonização, tá? Como se fosse sua impressão, digital. E aí, aqui eu trouxe, como a gente vai falar principalmente dos lactobacilos, eu trouxe a diferença dos cães e dos gatos, nessa composição. Então, aqui a gente pode ver, ó, os cães têm o lactobacillus acidófilos, os gatos também. Fermentam, os gatos não têm. O raminosos, os gatos não têm. Olhem só a diferença. Salivários, os gatos não têm, que os salivários. Humurinos, os gatos não têm. Reuteri, os gatos têm. O animalis, os gatos não têm. Então, por essa tabela, vocês podem ver, eu estou mostrando aqui como é diferente mesmo. Agora, por exemplo, o gato, ele tem o Lactobacillus johnsoni, que o cão já não tem, tá? Então, isso mostra para vocês a diferença. Por exemplo, o gato, ele tem o Lactobacillus sakei, que o cão não tem. E o sakei é um dos que a gente utiliza para dermatite atópica. Talvez seja aí a diferença que cães têm muito mais dermatite atópica do que gatos. Poderia ser também uma ideia, porque eles têm o sakei e o cão não, que é um dos probióticos que a gente mais utiliza nessa dermatite atópica. Os bifidobactérios aqui é bem mais parecido, é o catenulatum, o bifidum, o pseudolongum e o animalis. Então, com relação aos bifidobactérios, está igual. A única diferença é a concentração. Então, os cães têm muito menos bifidobacterium do que os gatos, que eles têm em quantidade maior. E aí, quais seriam, então, os probióticos, as indicações dos probióticos nessas duas espécies? Por que que a gente utilizaria, tá? Então, aqui a gente tem um organograma aqui, o probiótico ele é utilizado na imunomodulação, então, para aumentar esse sistema imunológico ou para regularizar esse sistema imunológico, principalmente na prevenção de alergia em cães, ou também do tratamento da inflamação intestinal, que a gente tem aqui, doença inflamatória intestinal. A gente também tem a utilização para o equilíbrio da microbiota intestinal e também na prevenção e tratamento de diarreias agudas, que no caso da clínica veterinária, eu acredito que seja a nossa maior utilização. Então, em casos de diarreia, é o que a gente mais utiliza, não só, mas o que mais utiliza. E aí a gente tem aqui os new challenges.
que são para perda de peso ou sobrepeso, então já está se utilizando os probióticos para essa indicação. Para o trato urogenital, então aqueles animais que têm cistite de repetição, a gente também já tem tratamento com probióticos. Para tratar a gastrite por Helicobacter, que o animal também já me perguntaram várias vezes se eles têm Helicobacter, eles têm também. E também no tratamento adjuvante dos parasitas intestinais, para ajudar aí no tratamento. E aí, quais são, então, falando assim, mais especificamente, quais são as utilizações do probiótico na clínica veterinária? Tudo que a gente sabe que principalmente vai causar um estresse, um desequilíbrio nesse animal. Então a gente tem falha na ingestão de colostro, o que seria isso? Então aquele animal que ele foi retirado da mãe muito jovem, então ele não tem a proteção do colostro materno, é um caso bom para a gente utilizar probiótico. No desmame, que você vai tirar o animal da lactação e começar a introduzir alimentação nesse animal. A mudança de alimentação, principalmente para aqueles tutores que mudam a ração de repente, então tá fazendo lá uma ração, de repente ele resolve trocar de marca no mesmo dia, sem fazer aquela troca gradativa, que a gente sabe que isso faz muito mal para o animal, né? Essa troca brusca. Então, é também uma utilização. No transporte dos animais, por quê? Porque isso gera um estresse no animal, então você pode ter ali um desequilíbrio da imunidade. Então, é utilizado também o probiótico. Alta concentração de animal, então a gente sabe que se tem ali uma infecção, um verme, algum parasita, alguma patologia, o fato desses animais estarem confinados ali, ou muitos animais, também vai aumentar a contaminação. Então, a gente faz a probiótico terapia. Algumas patologias específicas, como numa hepatopatia, como a gente falou aqui, numa obesidade, numa doença de pele, e também pós-antibiótico terapia, porque a gente sabe que o antibiótico, quando ele é administrado para o animal, ele pode causar esse desequilíbrio da flora microbiana. Então, sempre é necessário, depois de um tratamento com antibiótico, fazer a probiótico terapia. E aí, aqui, eu trouxe para a gente ver, essa tabela também é bem legal, para vocês verem que mesmo na área VET, que a gente não precisa ficar somente nos estudos humanos, que na área VET a gente tem muita coisa também. Então, por exemplo, quando eu preciso do controle da diarreia, produzida aí por bactéria, vírus, antibióticos, o que que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o Lactobacillus rhamnosus, o Reuteri, o Acidófilos, o Enterococcus faecium, todos eles juntos, para ser chamado de pool de probiótico, pode ser utilizado. Mas pode também não ser utilizado todos, utilizar apenas um? Também pode, como eu vou mostrar lá para frente para vocês. Porque às vezes também, quando a gente fala de probiótico, a primeira coisa que você pensa é um pool de probiótico. Então tem que ter vários probióticos para que se consiga a resposta. E não, às vezes você consegue, com uma cepa probiótica, atingir exatamente o que você precisa, naquele animal, o que você precisa normalizar naquela patologia. Então, como que é o mecanismo desses aqui? É a imunidade local, através da resposta de IgA específica para agentes patogênicos. Então, a gente sabe que quanto melhor a resposta de IgA, o IgA ele é uma resposta protetora desse organismo. Quanto mais IgA esse animal tem, mais proteção da mucosa ele vai ter. Então, se a gente tem um probiótico que aumenta a quantidade ou a resposta IgA, eu tenho o efeito esperado. Aí a gente tem o Lactococcus lactis e o Pediococcus acidilactis para utilização na inativação e redução de bactérias patogênicas, ou seja, um equilíbrio intestinal. E ele funciona com a produção de substâncias antimicrobianas. Então, ele produz substâncias que não deixam essa bactéria entrar em contato, a bactéria saprófita entrar em contato. Ou exclusão competitiva. Ele fica em maior quantidade, a saprófita fica em menor quantidade e ele consegue manter a homeostase do organismo. E por último aqui, o Lactobacillus gaulseri e o Reuteri, a gente utiliza muito para estimulação do sistema imune, principalmente na superfície da mucosa do intestino, ou seja, aumentando também a produção do IgA. E ele, como que ele faz isso? Estimula as vias linfóides localizadas no sistema gastrointestinal. As vias linfóides são as vias de defesa imunológica intestinal, não só intestinal, né? Mas aqui a gente está falando do intestinal, para manter esse animal saudável. E aqui
eu trouxe uma citação de estudos científicos que a gente tem para animais. Então, isso aqui é legal porque a Mayara. É muito legal trabalhar com a Purifarma também por causa disso, porque depois eles, além deles disponibilizarem o material, eles disponibilizam e-books. Então, eles fazem o resumo do que a gente fez aqui na apresentação. Eu acho isso muito legal também. Então, essas tabelas, com certeza, ela vai colocar. Então, aqui eu coloquei a cepa, então, o Lactobacillus fermentum, e aqui a citação da onde foi tirado dos estudos. Esses estudos, a maioria que eu utilizo aqui, maioria não, acho que 100% do que eu utilizo aqui é PubMed, então não são estudos estrelaguia.com.br, tirei da minha cabeça, são estudos do PubMed mesmo, então são coisas sérias, são rigorosos. Então, aqui a gente tem o Lactobacillus fermentum e o jornal, a utilização do Bifidobacterium bifidum e o Lactobacillus acidófilo, aqui também o jornal, ou eu trago o jornal ou eu trago o autor. Então, para vocês verem, olha, o tanto que a gente tem de diversidade de probióticos com utilizações clínicas na área veterinária. E aqui, um resumo mais ou menos de alguns que eu achei interessante. Então, ó, uso de probióticos com quatro cepas: os lactobacilos casei, plantarum, acidófilos e bulgáricos, e mais três bifidobacterium, que é longum, breve infantes, com uma cepa de Streptococcus salivares, antes e durante a administração de um anti-inflamatório não esteroidal, que a gente sabe também que causa um desequilíbrio ali na flora. Diminuiu as concentrações fecais de calprotectina, que é um indicador aí de menor infecção bacteriana. Então, olha que interessante a utilização dos probióticos numa terapia analgésica que poderia fazer um desequilíbrio na flora do animal. Então, aqui, ó, administração oral de lactobacilos, quando a gente vê num estudo só escrito lactobacilos, não especificando, normalmente é o lactobacillus acidófilos, tá? Então, aqui, ó, Lactobacillus acidófilos resultou em maior fagocitose e atividades das células natural killer e aumento da produção de IgA, que é a secreção protetora intestinal, e diminuição da produção de IgE em humanos e animais. IgE são as células como por exemplo, numa dermatite atópica, tá? Então, assim, tem muita coisa para a gente procurar, tem muito estudo científico legal. Essas referências que eu passei aqui nessa tabela, quem tiver curiosidade é só pegar ali no jornal que vai ver que tem muita coisa legal. Olha essa aqui, que legal, ó. Quando fala que é só em cachorro, não é. A gente tem, ó, em gatos, a cepa probiótica do Lactobacillus acidófilos, a 2 vezes 10 a oitava. Depois a gente vai falar sobre dose, tá? Pode alterar o equilíbrio da microflora gastrointestinal em gatos saudáveis. Então, também é utilizado em gatos, não é apenas em cães. E aí a gente vê aqui muito da utilização não apenas para diarreia, tá? Que é o mais utilizado aí na clínica veterinária. E dentro dos produtos dos probióticos mais consumidos dentro da clínica veterinária, quais são? A gente tem o Bifidobacterium lactis, que é quase em todas as formulações que a gente tem industrial. O alvo dele é saúde do sistema imunológico. Tem o Bifidobacterium animalis e o Lactobacillus acidófilos, que é para saúde digestiva. O Bifidobacterium longo, que é o alvo à saúde também digestiva e imunológica. E o Bifidobacterium bifidum, que tem também igual a alvo à saúde intestinal e do sistema imunológico. E aqui eu trouxe para vocês, claro que eu não coloquei o nome, né, comercial para não ficar antiético, mas aqui são alguns exemplos que a gente tem de produtos comerciais, tá? Que a gente tem já prontos, os industrializados. E assim, gente, pelo que eu converso assim, com colegas veterinários, eu uso muito probiótico, né? Agora eu uso mais para probiótico do que probiótico, eu vou falar por quê. Por que que eu acho que é mais vantajoso, mas dificilmente um veterinário não prescreva probiótico, tá? São inúmeras as funções, até para só uma suplementação de um animal idoso também já faz o probiótico, de um animal que já está mais fraco ou saiu de um tratamento também faz probiótico. Então, é uma utilização muito comum na veterinária.
E aqui, como vocês podem ver, a gente tem formulações aqui com 5 cepas diferentes, tá? Tem uma com 3, ó, tá vendo? Por isso que eu falei que não necessariamente a gente precisa fazer 8 tipos de probióticos. Dependendo para que você quer, você pode fazer a utilização de um probiótico, que você vai ter a resposta efetiva, tá? Então aqui, ó, a gente tem essa formulação comercial também muito utilizada, só tem o Lactobacillus acidófilos e o Enterococcus faecium. E ela é muito boa, tá? Então depende para o que você precisa, para qual a resposta que você quer utilizar o probiótico correto. Se quer fazer um pool, ok. Mas a gente tem que lembrar também que quanto mais você colocar, mais vai ter uma disputa ali dentro também do organismo do animal. Porque você está administrando vários tipos de bactérias diferentes. Claro, cada uma vai ter uma função? Vai. Mas quanto menos a gente puder com uma função específica, vai ser melhor para esse animal. Outra coisa também que eu queria que vocês vissem aqui, ó, tem algumas formulações, como essa primeira aqui, essa quarta aqui e a quinta, tem o Saccharomyces. Então, o Saccharomyces, ele é uma levedura probiótica, ele não é uma bactéria, ele é uma levedura. Mas é também muito utilizado na clínica veterinária. Eu gosto muito também de utilizar. E aqui sobre a dose. Então, muita gente fala, ah, mas eu vi no na bula ou eu vi num estudo e não fala a dose que a gente utiliza, as unidades formadoras de colônia. Então aqui a gente tem, ó, vários autores defendem que o trabalho em seus trabalhos que a dose é 10 a quinta unidades formadoras de colônia por grama de produto, sendo suficiente para o probiótico exercer efeito benéfico do hospedeiro. Outros pesquisadores, então isso aqui não foi o mesmo estudo, tá? Então era um estudo que ele fazia um compilado das doses e eu peguei as citações. Outros pesquisadores defenderam concentração mínima de 10 a sexta ou 10 a sétima, unidades formadoras de colônia. O estudo mostrou que a maioria dos produtos comerciais para cães e gatos fornece até 1,8 vezes 10 a quinta. E por último, a que eu mais utilizo na minha rotina, que é aqui, ó. Porém, estudos mostram a segurança do uso de doses diárias de 1 vezes 10 a nona ou 1 vezes 10 a décima. Então, se eu estou em dúvida do quanto utilizar, eu utilizo 1 vezes 10 a nona ou 1 vezes 10 a décima. Então, se eu não tenho um estudo, se eu não tenho uma indicação, eu vou pelo estudo que me fala aqui quais são as doses, médias que a gente utiliza. E aqui eu trouxe alguns estudos. Olha isso aqui. Esse aqui foi muito interessante, ó. Suplementação do probiótico da Bifidobacterium, 2 vezes 10 a décima unidades formadoras de colônia, que reduziu o tempo para a resolução da diarreia comparada com o placebo em cães com diarreia aguda idiopática. Idiopática é que a gente não sabe o que que é. Então, olha que interessante. Foi utilizado só o Bifidobacterium animalis nessa concentração e reduziu o tempo de resposta para esse animal ficar bem e cessar essa diarreia. Aqui outro também interessante, ó. Esse foi um pool de probiótico. Foi utilizado aqui Lactobacillus acidófilos, Delbrueck plantarum. A dose era 1 vezes 10 a sexta. Eles foram utilizados em 28 dias, em dias alternados. Então, um dia sim, um dia não, era feito esse probiótico em 20 cães com anemia causada por ancilostomídeos. Então, o ancilóstomo, ele suga o sangue da parede do intestino do animal e causa uma anemia muito severa. Então, ó, só esse pool aqui reduziu as complicações decorrentes da anemia provocada pelo ancilostomídeo. Por isso que lá naquele gráfico lá na frente tem lá também os probióticos utilizados também em conjunto para tratamentos de parasitas em animais. Esse aqui também foi legal, ó, Lactobacillus fermentum, só ele foi utilizado, tá? Na dose de 1 vezes 10 a sexta. E foi utilizado em cães saudáveis e em cães que sofriam de distúrbios gastrointestinais. E aqui, ó, como resposta, alterou a composição da microbiota e dos metabólitos intestinais e modulou a fisiologia e o parâmetro da imunidade em cães. Então, um único probiótico conseguiu dar toda essa resposta benéfica no organismo do animal.
Aqui também, ó, esse aqui é muito legal, porque ele foi utilizado em cães de abrigo. A gente sabe no abrigo já é complicado, né? Então, pela lotação, por um monte de animais que a gente não sabe de onde vem, são tirados da rua. Então, eles fizeram esse estudo, ó, para diminuir a incidência de diarreia em cães saudáveis recém-chegados num abrigo de animal. Então, eles utilizaram apenas o Enterococcus faecium, só ele, na dose de 2 vezes 10 a décima, unidades formadoras de colônia por dia. E olha que resultado interessante. Essa suplementação reduziu a incidência de diarreia, então, dessa forma, eles sugerem que os abrigos de animais podem utilizar os probióticos para melhorar o bem-estar do animal, prevenir os casos de diarreia, minimizar os custos envolvidos na limpeza do ambiente do animal, claro, porque o animal com diarreia suja tudo mesmo, e bem como diminuindo a necessidade de intervenção veterinária. Então, assim, só vimos vantagem aqui, na utilização desses probióticos nesse caso. Aqui também mais um, eu trouxe os mais interessantes, tá? Para vocês. O que a gente mais utiliza também na clínica. Aqui foi um produto comercial, mas que a gente tem também na manipulação. Foi a utilização do Lactobacillus fermentum, do Rhamnosum e do Plantarum por 7 dias só, na dose de 2 vezes 10 a nona, em cães com diarreia aguda. Então, como resultado, houve aumento do bem-estar geral dos animais, normalização da consistência das fezes, ou seja, essa diarreia parou e também diminuiu os agentes patogênicos, como o Clostridium e o Enterococcus faecium nas fezes desses cães. E, gente, meu celular tá falando sozinho aqui. Pronto. Então, aqui foi utilizado esse pool, né? A dose já mudou, ó, 2 vezes 10 a nona. Então, voltando ao que a gente falou sobre dose, normalmente eu uso quando não tenho estudo ou quando eu não tenho a indicação 1 vezes 10 a nona, porque eu sigo o estudo me dizendo que é a dose mais utilizada. Aqui foi a utilização só do Enterococcus faecium, aqui uma concentração maior, né, das colônias, 5 vezes 10 a oitava, e foi utilizado junto com metronidazol. E aí, nesses 7 dias, melhorou as respostas clínicas de cães de abrigo com diarreia. Então, assim, aqui são as inúmeras utilizações benéficas dos probióticos. Relembrando que não precisa, não é necessário sempre fazer pools de probiótico, porque eu preciso que eu faça o probiótico exatamente para aquilo que eu preciso. Então, pode ser que eu tenha que utilizar 4 cepas? Pode, mas pode ser que eu utilize uma única e eu consiga a resposta desejada, tá? Aqui, essa é de gatos, ó. O efeito Lactobacillus acidófilos, 1 vezes 10 a oitava, unidades formadoras de colônia, foi administrado por 3 dias só a gatos diagnosticados com FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, uma doença gravíssima que acomete os gatos. E aí eles mostram aqui, ó, que o tratamento resultou em alteração na liberação de citocinas e nas porcentagens de leucócitos nas mucosas, demonstrando potencial uso terapêutico desse Lactobacillus acidófilos para restaurar aí a homeostase intestinal e regular o transporte transcelular através da barreira. Então, olha que importante, gatos com FIV, a gente pode utilizar o Lactobacillus acidófilos na dose de 1 vezes 10 a oitava, que a gente vai ter uma resposta benéfica. E detalhe, por apenas 3 dias, tá? Interessantíssimo esse estudo. Aqui eu trouxe um Saccharomyces, que eu falei que eu utilizo bastante também, que ele é uma levedura probiótica. Aqui, esse estudo era para ver cães com enteropatia crônica. Eles receberam a dose de 1 vezes 10 a nona, a cada 12 horas por 60 dias, além da terapia padrão. E observou que a consistência e a frequência das fezes melhorou, o score de condição corporal melhorou, ou seja, esses animais aumentaram de peso. E aí, como resultado, Saccharomyces parece amenizar aí os sinais clínicos da enteropatia crônica do que a terapia padrão sozinha. Então, assim, uma doença complicada, que o animal sofre bastante,
e a gente tem aí uns Saccharomyces para que a gente ajude a resposta clínica desse animal. E aí, para terminar essa parte de probiótico, trouxe dois interessantíssimos. Esses dois são utilizados especialmente na dermatite atópica, que é o saquei e o paracaseio. Então, o saquei, ó, na utilização de 2 vezes 10 a nona, então, a administração do saquei por 2 meses em cães com dermatite atópica reduziu o índice de gravidade e melhorou os sintomas da doença. Então, assim, para quem tem animal com dermatite atópica, como eu, que tenho uma West, CRMV positiva, mas a gente já sabia, né? Por ser uma West, eu já sabia o que me esperava. Para mim, a utilização desses probióticos é indispensável na minha cachorra. Tá? Então, foi utilizado aqui nesses cães, e esses achados reforçam a sugestão que essa cepa pode atuar como parte do tratamento da dermatite atópica, tá? E aqui, o paracasei, também utilizado na dermatite atópica, foi feito um estudo em 41 cães com a dermatite atópica leve e 39 cães com dermatite atópica moderada. E no estudo mostrou que a administração do probiótico pode ser aí terapia complementar com corticoides, porque houve melhora do quadro clínico do animal. Tá? Então, pode associar o paracasei com saquei? Pode também. Então, faz ali, leva lá para o veterinário, que se for fazer a visitação, levar o folder, ou você que é veterinário, eu vi que tem veterinário aqui, também pode utilizar para dermatite atópica. E aqui eu trouxe uma tabela, a tabela da Purifarma, que eles têm aqui, ó. Aqui embaixo tem a dosagem para cães e para gatos, então 0,05 a 1 bilhão de UFC por quilo de cada cepa. Então, isso aqui a gente faz depois a conversão. Prescrição sempre à noite, em cápsula e sozinho, ou associado com o neoimuno, que a gente vai conversar agora. Na verdade, não precisa necessariamente ser em cápsula, tá? Por exemplo, para um gato ficaria muito mais difícil. Então, o que que a gente pode fazer? Em pasta para gatos, que é a forma farmacêutica preferencial, mas desde que seja uma base anidra, tá? Então, se for uma base anidra dessa pasta, a gente pode utilizar em pasta. Na Consufarma a gente tem, eu desenvolvi a pasta anidra para probiótico, e é só vocês se interessarem, procura, entra lá no site da Consufarm e vê qual dos cursos que tem eu ensinando a fazer essa pasta Nidra aqui, tá? Mas não pode utilizar qualquer pasta de uso oral para cães ou para gatos, tá? Sempre lembrando, a pasta tem que ser anidra. Se não tiver a pasta, é recomendado mesmo a cápsula. Associar com outra medicação na mesma cápsula. E aí, agora a gente vai falar sobre os paraprobióticos. Então, o que são os paraprobióticos? Eles são fragmentos das células dos probióticos, principalmente os lactobacilos, que elas são inativadas, ou seja, elas são mortas. Então, é a parede daquela bactéria, ou aquela bactéria, repito, normalmente os lactobacilos. Então, ela tem fração celular que vai conferir a saúde do hospedeiro. Então, o probiótico é a bactéria inteira. O paraprobiótico são frações dessa bactéria inativada, morta, ou mesmo as células da bactéria, que também são inativadas. E por que que isso é uma vantagem na prática clínica? Bom, então vamos falar um pouquinho dos paraprobióticos. A gente tem que alguns estudos aí que os componentes da parede celular dos probióticos são caracterizados como paraprobióticos, como eu falei agora. Normalmente, eles estão, essa fração paraprobiótica, que teria a ação terapêutica que a gente quer, normalmente está localizado no envelope celular bacteriano, então na camada externa ali dessa célula probiótica. E eles têm um monte de efeitos benéficos no hospedeiro. Então, pode ser imunomodulador, pode ser antitumoral, é utilizado para preservação de barreira e também como antimicrobiano. E aí, aqui, ó, o que eu acabei de falar. Então, os componentes da superfície da célula dos lactobacilos são considerados uma parte importante dessas moléculas, porque é nessa parte que é a primeira a interagir com as células hospedeiras.
E quais são essas partes? Então, a gente tem ali peptídeo-glicano, a gente tem ácido teicoico, a gente tem os polissacarídeos, as proteínas de superfície, que isso vai ser os mediadores benéficos para o hospedeiro. E aqui mostra que os paraprobióticos, eles também têm o potencial de ação imunológica parecido com os probióticos, que são os organismos vivos. E aqui está falando que tem os mesmos componentes da parede celular reconhecidos pelos receptores Toll-like. Então, o que que acontece? A parede celular da bactéria, né, do Lactobacillus, ela tem os padrões moleculares associados a micro-organismos, que são os MAMPs, na parede dessa bactéria. E essa parede dessa bactéria, essa bactéria, né, ou a fração, como é um paraprobiótico, ela vai se ligar aos receptores Toll-likes, que eles estão ali no intestino. Então, liga nos receptores Toll-likes e aí eles têm o efeito. Por isso que é MAMPs se ligando nos Toll-likes. Os receptores Toll-likes, eles são importantes, principalmente no sistema imunológico, porque são eles que reconhecem os MAMPs da bactéria e respondem a esses padrões, causando assim o efeito terapêutico que a gente precisa, tá? Então, aqui mostra, ó, os lactobacilos probióticos possuindo esses padrões moleculares associados a micro-organismos, aos MAMPs, tá? Então, eles provaram que, principalmente as cepas do lactobacilo, aqui a gente só está falando de lactobacilos, tá? Eles produzem a resposta efetiva que a gente precisa. Mas lembrando também que tem outros tipos de receptores de reconhecimento de padrão, tá? Cada um tem também uma resposta imunológica. E aí, por que que eu falei que eu prefiro utilizar os paraprobióticos agora do que os probióticos? Primeiro, porque eles são células inativadas, tá? Ele não é uma bactéria viva. Aí você fala assim, mas o probiótico só tem benefício. Depende. Se você fizer um pool de probiótico numa dose alta para um cão imunodeprimido, imunocomprometido, para um animal muito idoso, para um animal que tem uma desbiose muito grave, você vai causar um desequilíbrio. Porque mesmo que essa bactéria seja benéfica para o animal, que tenha uma função terapêutica, esse probiótico, esse animal não vai aguentar. Por quê? Porque ele não está com um sistema gastrointestinal dele saudável, ele é idoso, ele está imunocomprometido. E isso pode causar até chegar a uma sepse, uma infecção, uma inflamação generalizada pelo reconhecimento ali daquelas bactérias. O organismo é uma máquina, mas para ela quebrar uma peça também é rapidinho, tá? Além disso, pode aumentar a resistência a antibióticos também. E qual é uma função muito importante? Ela é prática, ela é liofilizada, então ela não é uma bactéria viva, ela é só fração da parede, por isso que ela é um paraprobiótico. Ela vai ter um prazo maior de validade, porque ela é liofilizada, ela não precisa de refrigeração, o que vai garantir uma maior viabilidade e estabilidade desse paraprobiótico, tá? Além disso, tem outra vantagem, que para mim, que quem já trabalhou comigo já viu minhas aulas ou já fez algum trabalho comigo, sabe o quanto eu sou rigorosa na questão de segurança. Porque eu falo que o fato de eu ser veterinária e farmacêutica, eu sempre vou pender para o lado do bicho, tá? Então, o que não for muito seguro para o bicho, o que não for totalmente seguro, eu nem faço, eu não utilizo, eu não divulgo, eu não estudo, porque meu foco são eles, tá? Então, o que eu puder melhorar e garantir a segurança para esse animal, eu vou fazer. E os paraprobióticos, eles têm estruturas químicas muito estudadas. Então, é muito claro, ele sabe que aquela fração daquela parede, naquela quantidade, vai fazer aquele efeito. Diferente da bactéria. A gente sabe que vai ter um efeito bom? Vai, o probiótico. Mas a gente não sabe. É o que eu falei. Tem organismos diferentes, o animal pode ser idoso, o animal pode ser imunocomprometido, o animal pode ter uma desbiose, pode ter uma enterocolite, pode ter uma inflamação. A gente não sabe a resposta que vai ser. Se a gente utiliza os paraprobióticos, eles já são muito mais seguros, porque tem muito mais fácil você estudar a quantidade liofilizada da parede celular da bactéria do que a própria bactéria, a quantidade que vai fazer o efeito, tá? Então, para mim,
é muito mais seguro utilizar um paraprobiótico. Aqui falando, ó, pode representar uma alternativa válida e mais segura às bactérias probióticas. É igual acabei de falar. E tem um bom potencial aí para substituir os probióticos, porque tem estudos validados que ele tem a resposta terapêutica e clínica que eu preciso. Outra grande vantagem, essa é uma grande vantagem, ó. Não tem perda da bioatividade quando administrado em combinação com antibióticos ou agentes antifúngicos. Então, o que que significa isso? Quando a gente faz um antibiótico para o animal, ele vai desorganizar todo o microbioma intestinal. Ele vai mexer com todas essas bactérias, ele vai desorganizar tudo. E aí, muitos veterinários, agora eu acredito que não, mas há alguns anos atrás, eles faziam o antibiótico junto com a probiótico terapia. Só que aí você dá uma bactéria e vem o antibiótico que ele está tendo ali, a administração, e mata essa bactéria que você deu. Então era a mesma coisa que você não fazer nada. Então você continuava dando o antibiótico e o probiótico agora você faz depois. Então você desestruturou esse microbioma, terminou, aí você entra com um probiótico para refazer ali, para ter esse equilíbrio. Só que você tem que esperar essa antibiótico terapia terminar. A mesma coisa que os antifúngicos. O antifúngico ele também pode fazer essa alteração da microbiota. Então, a gente tem que esperar o tratamento com antifúngico, que às vezes pode ser 30 dias, 40 dias, pode ser tanto 10 dias quanto 40 dias, 60 dias, para depois entrar com essa parte dos probióticos. E quando a gente usa um paraprobiótico, não precisa, porque ele não é uma bactéria viva. Ele é a fração da bactéria que faz o efeito terapêutico. Então, você pode administrar um antibiótico e pode administrar um paraprobiótico em conjunto com esse tratamento. Claro que você não vai fazer na mesma cápsula, mas você vai poder fazer em conjunto. Então, por exemplo, o fungo, uma dermatofitose, ela está muito associada também ao sistema imunológico. Então, uma baixa desse sistema imunológico, desse sistema de defesa. Se a gente pudesse fazer algum probiótico que aumentasse essa imunidade, seria muito legal, não seria? Só que o antifúngico, ele acaba destruindo a flora e vai matar as bactérias benéficas que você deu. Então, o que que você pode fazer? Um paraprobiótico. Que aí você vai fazer o antifúngico e junto já faz um paraprobiótico, aí você vê qual é a indicação para aumentar o sistema imunológico, e eu vou ter uma resposta a essa patologia fúngica muito melhor, porque eu estou aumentando o sistema imunológico através do paraprobiótico. Então a resposta vai ser mais rápida, mais efetiva, eu posso continuar com o meu antifúngico e vou fazer o paraprobiótico para esse animal continuar aí com o sistema imunológico bom. Então, assim, eu acho uma grande vantagem a utilização dos paraprobióticos. Lembrando uma coisa também, tanto o paraprobiótico, principalmente o probiótico, né? Porque o paraprobiótico é mais efeito terapêutico, não é colonizador. O probiótico é mais para colonização. No probiótico, se você está dando o probiótico, ele está colonizando, está fazendo efeito. A partir do momento que você parou de dar o probiótico, esse efeito vai parar, porque ele não é uma colonização para o resto da vida. Ele vai colonizar enquanto ele está sendo administrado. Ele vai causar o efeito enquanto ele está sendo administrado e depois acabou. Tá? Então, isso é um aspecto importante para a gente lembrar que não é ad eterno. Ah, aqui também, aí tá falando, né? Que assim como os paraprobióticos, os probióticos estimulam a expressão de citocinas e ativação do sistema de sinalização celular, mostrando que ele não perde a eficácia por ser inativado. Então, ele tem a mesma eficácia que os probióticos. Aqui eu trouxe a tabela que a gente tem dos paraprobióticos da Purifarma. Gosto muito de utilizar o Neoimune. Então, aqui a gente tem Bifidobacterium, Lactobacillus acidófilos, Casei, Gasseri, Plantarum, Raminosus, o Streptococcus thermophilus. Aí você fala assim, mas qual é a utilização? Além dessa tabela que está aqui, né? Redução da inflamação, melhora da consistência, você vê a mesma utilização do probiótico. Tá? Eu fiz até, fiz uma pela outra ali,
A utilização é a mesma, se você procurar, então o mecanismo de ação, ele não é igual, porque um é vivo, um é inativado, é parecido, tá? Mas não é igual, mas a ação principal vai ser a mesma, tá? Então, se você quer para controle de obesidade, você pode fazer o paraprobiótico, que é o neoimuno de Lactobacillus gasseri, tá? A dose é meio a 1 miligrama por quilo, até 10 miligramas por animal, lembrando que por ele não ser um probiótico, ele não é unidades formadoras de colônia, porque ele não é uma bactéria viva, então ele é utilizado por miligrama, tá? Então, em cães e gatos, meio a 1 miligrama por quilo, até 10 miligramas por animal por dia, tá? Não passem, não ultrapassem a dose de 10 miligramas. Então, o que que a gente vai usar? Meio miligrama para um cão pequeno, até 5 miligramas para um cão médio e 10 miligramas para um cão grande ou gigante. Tá? A gente faz essa divisão na veterinária, a gente tem muito essa divisão pelo tamanho, pelo peso. Tá? Então, é porte médio, porte pequeno, porte grande e porte gigante. E, e quais são as indicações, então, dos paraprobióticos? Efeito anti-inflamatório, os mesmos dos probióticos. Efeito anti-inflamatório, modulação da inflamação, é, redução de espécies reativas ao oxigênio, melhoria da homeostase intestinal, equilíbrio dessa flora, antioxidante, auxiliar na prevenção de infecções, porque ele aumenta o sistema imunológico, e também modulação desse sistema imunológico. E as vantagens aqui, ó, como eu falei para vocês, só vejo vantagem, liofilizado, estudo científico com as cepas comercializadas, metodologia de inativação validada, ou seja, eles mostraram que mesmo inativo ele tem o efeito. Estudo de dosagem versus o efeito realizado pelo fabricante. Então, naquela dose de tanto vai ter aquele efeito, muito diferente do probiótico. Então, é muito mais fácil você fazer esse estudo de dose, de ação, numa fração inativada que vai fazer essa resposta do que numa colônia de bactérias. E como informação farmacotécnica, utilizar recipiente inerte como a celulose. Não é necessário o uso de cápsulas gastroresistentes, aqui a gente está falando do paraprobiótico, tá? Então não precisa usar cápsula gastroresistente e pode ser manipulado na mesma cápsula do probiótico. Se você quiser fazer um probiótico e um paraprobiótico, porque nesse paraprobiótico não tem ele, essa cepa como paraprobiótico, só tem como probiótico, você pode associar um probiótico com um paraprobiótico. E, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer conversar comigo? A gente combinou ó, que a palestra não ia se estender muito, porque hoje é segundona, amanhã, dia do médico veterinário. Parabenizem os seus médicos veterinários, que a gente é lutador, guerreiro, que aguentar a vida de veterinário não é muito fácil, não. Né? Ô, Ó, tem Vanessa, uma veterinária aqui, ó, não é fácil não a nossa vida de veterinário, né? não, como é que eu entro nessa conversa? Hã? Oi, Vanessa, desculpe, é a Roberta Oi, aqui, não estou sabendo como é que aparece ali no vídeo, não sei se você me aparece ali. você tá aparecendo sim. Ah, eu quero saber uma coisa, por favor. Você Pode falou falar. aqui da dermatite atópica, que você usa aquele saqueio por 2 meses, né? Traqueio para caseio, Ah, associados. os dois? Pode usar os dois. Eu trouxe eles separados porque eram dois estudos diferentes, né? Então, para mostrar para vocês os dois. Eu, quando faço a manipulação, eu coloco os dois. O saquei com o paracaseio. E tá, e aí eu posso usar só ele, em vez de Pode? qualquer outro medicamento? Porque eu estou com um paciente, um pitbull, que Ah, ele é atópico, né? aham, E aí, agora vai começar o calor, o sol é quando a pele dele também dá uma prejudicada, mas ele tem alguma coisa ali com a relação à grama, sabe, ao ambiente. Aí eu ah. pensei em fazer, nunca tinha ouvido falar, em testar por 2 meses esse paraprobiótico. Esse pitbull, ele é branco? Ele tem É, partes brancas? A tem. parte, a parte que ele piora a dermatite no calor é a parte branca, né?
É abdominal, na verdade, é bem mais abdominal. É isso aí. É do sol, né? É, e aí quando Dermatite você falou, actínica. me veio ele na cabeça. Daí eu falei, cara, vou ver se eu faço um teste com ele de usar Pode, por 2 meses, pode sempre dá fazer. sorte, né? Pode fazer. Lembrando que você pode associar os dois, sim. Viu? Qual que é o Então, sorteio com quem? para casei com saquei. Aí você associa os dois, mas não só os probióticos, tá? Você pode fazer várias outras coisas ali, como repor a barreira do animal. Agora que tá calor, pode dar banho nele 2 vezes na semana com os Acho que isso não vai produtos rolar. de hidratante, ele não deixa? Não, é que a família não tem condição no manejo, né? Não tem Aí, condição de ser feito. Então a gente tem que tentar fazer algo que seja otimizado e que não dê trabalho, tá tá. entendendo? Mas Então, tem que, eles então. poderiam dar banho no final de semana, talvez. Isso poderia. Então, pelo menos todo final de semana, dá banho ali com um shampoo que seja reestruturador de barreira, vai ajudar mesmo, muito, muito hidratante. Mas, E tá, mas mais o probiótico. se fizer muito banho também não dá, né? Porque daí eu removo a camada de proteção da pele. Se você fizer um shampoo com os polímeros hidratantes, não remove, porque eles se depositam na camada. Então, você fecha a barreira, não vai retirar, não vai E ter qual perda de shampoo que água você... transepidérmica. Gente, dá qual- licença aqui que nós estamos no meio de uma consulta online, tá? Por favor, esperem aí, eu vejo vocês. Ó, eu Tá, utilizaria na formulação fitosfingosina 0,2%. A esfingosina é um dos repositores que a gente tem, porque ele já é um componente formador de ceramidas. Então, eu colocaria uma fitosfingosina de 0,2, colocaria umas ceramidas de 1 a 2%, já seria o suficiente ali, e faria numa base de shampoo hidratante. tá ótimo. E aí faz todo sábado, que seja. Mas aí tem que fazer tipo uns 4 sábados no Por máximo, um aí, mês. por aí. E tira o cachorro do sol, porque o pitbull com partes brancas que tem reação ao sol, que é a dermatite actínica solar, se não tirar do sol, a gente não segura nem a dermatite atópica. Pois é, mas aí também vai ser difícil, porque ele fica deitado com a barrigona para cima. Ainda bem que eu sou veterinária, viu? Que eu te entendo. Tudo que você tá falando, isso não dá, isso não dá, isso não Não, dá. mas eu Isso vou é a minha tentar. rotina. Eu vou tentar e aí eu vou te passar, vou te retornar para ver se a gente Tá. tem algum Eu vou sucesso. Aí eu deixar te meu contato. Eu vou deixar meu contato aqui. Você sabe que a minha especialização é dermato, né? Da Não. veterinária. Amo. Então a gente vai Parte de trocar dermato e muito. suplementação. Amo. Massa, então a gente vai trocar muito, É. então. Mas aí você me chama, eu vou deixar meu contato aqui, qualquer coisa você me chama. Tá Muito bom? obrigada. Imagina. Gente, próxima consulta, por favor. Tô brincando. Posso Ó, fazer a tô pergunta? vendo aqui, ó. No caso do probiótico É, com MUPS em cápsula, seria gastro? Não. Nenhum deles precisa ser gastro-resistente, tá? Vocês estão com a melhor, obrigada. Pode falar, Guilherme. eu ia perguntar exatamente em relação a gastro, porém do Biomantis eu sabia que ele não tinha essa necessidade. Porém, os lactobacilos normais, eu vejo, às vezes, casos de prescrições em formas líquidas ou até Aham. mesmo em formulações em pós orais, né, para pegar o scoop, a dose. E eu sempre fico nessa dúvida em relação à segurança do custo-benefício, se realmente vai ter o efeito, se o ácido estomacal não vai Degradar. degradar, inativar as cepas. Tá. Você é veterinário ou farmacêutico? Eu sou farmacêutico. Ah, tá, porque eu tô ouvindo 11 cachorros aí latindo. Olha, a minha rua é uma aventura. Viu? Seguinte, depende, tem fornecedores que os probióticos, eles são em pó, tá? Tem fornecedores. Mas a grande maioria são guardados em geladeira. Então, se você fizer um guardado em geladeira e depois você não tiver o cuidado de guardar de novo na geladeira, ou se você fizer ele numa suspensão líquida, qualquer coisa do tipo, você pode sim inativar esses probióticos. Então, a dica é probiótico só de duas maneiras, ou a cápsula, quando o fornecedor fala que pode ser em cápsula e guardar na geladeira, ou em pasta anidra, tá? Então, a maioria, a gente tem muitas bases prontas de alguns fornecedores
que não pode se utilizar o probiótico, tá? Porque eles não são anidros. Então, essa da Consufarma que eu falei que a gente desenvolveu, e não foi fácil, tá? Porque tudo que eu precisava ali, eu poderia, quando a gente desenvolveu, eu poderia afetar o trato gastrointestinal. Então, eu não estaria, ajudando o animal, mesmo sendo uma pasta para probiótico, a base agrediria o sistema gastrointestinal dele, principalmente pela quantidade de óleo que a gente precisa usar. Então, assim, demorou, mas a gente chegou na pasta Nidra ideal ali. Não me lembro qual dos cursos da Consufarma que tem essa pasta Nidra. Não sei se vai ser o próximo que eu vou dar em novembro também. É porque é muita coisa, né? Então, se você entrar lá na loja da Consufarma ou perguntar para algum dos vendedores lá, eles vão te falar qual dos cursos que estão essa pasta Nidra, tá? Na Consufarma também, no congresso da Consufarma, eu ensinei a pasta. Tá bom, muito Ô, obrigado. Vanessa, Nada. Oi, é mais uma pergunta. Para pode nós, falar. humanos, né? A gente pode tomar também por 2 meses o paraprobiótico ou probiótico? Depende do que você precisa. Depende para o quê? Para Então, a gente toma só. dermatite atópica, eu não sei te falar assim, em humano, não vi estudo em humano. Não procurei. Eu sei que se utiliza muito o probiótico para dermatite atópica humana, mas eu não cheguei a procurar quanto tempo que poderia ser feito. E para anti-inflamatório? Na utilização com anti-inflamatório, também. Não, para desinflamar o intestino. Para desinflamar, É, depende. Você vai vendo pela resposta clínica, mas no mínimo, o que eu sugiro é no mínimo de 15 a 30 dias. tá. Menos do que isso, você só vai conseguir, por exemplo, num caso de uma diarreia aguda. Então, você teve lá uma diarreia aguda no animal, a gente vai fazer 5 dias, 7 dias de probiótico, vai acertar, parou a diarreia. Mas é porque é um outro mecanismo, né? A gente ativa outras, funções dentro do intestino do animal para acabar com a diarreia. Então, se fosse num caso de uma enterocolite, uma inflamação, uma duodenite, que ultimamente eu venho pegando muitos casos de cães com duodenite, não sei explicar o porquê, tá? Nem os ultrassonografistas já me explicaram o porquê, mas a gente pode utilizar no mínimo 30 dias, sim. Não, mas eu tinha pensado para mim. Ah, para você! Sim, Então, por isso que eu te falei, para humanos, se eu quiser tomar um probiótico por algum tempo para fazer uma limpeza, uma entendi, desinflamação intestinal, entendi. quantos meses pode fazer? Ah, para humana eu não sei te responder, não. Ah, você não sabe, eu achei que você saberia. Não, eu sou uma farmacêutica com o pé lá na veterinária. Tudo que você me Ah, perguntar tá. de bicho, eu vou saber. Gente, tem Ah, vários farmacêuticos aqui. Alguém pode foi uma responder curiosidade também? minha, sabe? Porque uma vez me indicaram probiótico para tomar e ficou na geladeira, esse mesmo esquema aí que você estava falando. E Só aí que daí, ficou, né? e aí agora me ocorreu, eu falei, gente, será que então eu posso tomar para, sei lá, Ó, desinflamar, melhorar minha flora vamos, intestinal? vamos combinar o seguinte: quando você me chamar, eu já vejo um estudo de um pool legal para você fazer. Ah, legal, olha aí, alguém colocou que viu recentemente para crianças com dermatite, Quatro 60 cepas, dias. o tempo era 60 dias, então igual para cães. É, a Eu Maria. sou vet também, mas acredito que até uns 60 dias, então. A gente acredita, então a gente vai falar da vet, que é 60 dias, mas humano eu acho que sim. Olha, minha gastro já me mandou tomar, era 60 dias, só que ela colocou, no mínimo, sem brincadeira, devia ter umas 11 cepas lá. Eu tomei duas noites, eu quase morri de rolar, parecia uma cólica equina. Aí eu Jura? falei, não vou tomar, pois 11 cepas não é assim. Por isso que eu falo para vocês, eu insisto nisso. Dependendo da resposta que você quer, você não precisa utilizar 11 cepas, você usa uma, duas, quatro. Então não Sim. precisa também a gente fazer esse exagero. E aí eu não tomei, acabou guardada na geladeira, acabou vencendo. Falei, ah, não vou tomar não, muita coisa. Tá, obrigada. De nada. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu ia falar que eu vou passar de novo meu telefone aqui. E Hum. aí, se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim com alguma dúvida, claro que eu não vou saber responder, porque eu sou a pessoa do marketing. Mas aí, nada que, né, os nossos farmacêuticos também não possam atender vocês.
e a gente manda Na parte humana, material, é isso aí, tal, Mayara. Olha, nós estamos aqui discutindo e ninguém pensou em né? chamar vocês. Então, aí qualquer coisa a Vai lá. gente pergunta pro saque da Tá, FURI que eles têm farmacêuticos lá. Tá bom. Vou passar aqui o telefone de novo, tá. aí para quem chegou depois ou não viu. Qual Ah, que é o seu nome? Desculpa, meu nome é esqueci. Maiara. Maiara. A Maria José está falando, entre 60 e 90 dias pode utilizar e é bem comum. Obrigada. Viu? Você Obrigada, pode usar Maria. 60 a 90 dias. Tá bom, Gente, obrigada. então eu vou terminando por aqui. A Obrigada. mensagem, imagina, a mensagem que eu sempre deixo para todo mundo em todos os meus cursos, sem comprovação no meu pet, não. O que não tiver estudo, não utilizem. O que não for utilizado em bicho, só coloca lá a palavra pet, vet, tet, depois do nome do produto. Que não tiver estudo, não utilizem, tá? Então, essa é a mensagem que eu sempre repito. Sem comprovação no meu pet, não. Aqui eu deixo os meus contatos, ó, se alguém quiser me chamar ou no e-mail da Consfarma ou no meu Insta, posso demorar, mas eu respondo sempre. E é isso, gente. Obrigada. Ah, meu Deus, tirei aqui. Obrigada pela presença de vocês. Puri, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que seja útil para vocês aí, essa conversa que a gente teve.